pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês me conhecem já daqui. E aí a gente está dando continuidade essa semana, utilizando aqui dos triângulos retângulos, para falar um pouquinho sobre trigonometria. A gente definiu na aula passada alguns conceitos interessantes para que você consiga aí se nortear nesses conceitos novos que estão começando a chegar, onde a gente vai começar a relacionar algumas unidades de medidas, algumas posições aí no triângulo retângulo, e daí a gente deu esse primeiro momento para vocês ontem, né, aqui na companhia do professor Heleno, foi super divertido. Hoje a gente vai dar continuidade a essa aula e aí vai fazer uma revisãozinha para você lembrar de alguns detalhes, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu tenho a companhia aqui do professor Tiago, né, ajudando a fazer a apresentação, mas o professor Pedro, que apareceu agora há pouco, também está aqui para me ajudar nesse momento de interatividade. Já que ele apareceu, diga lá, professor, tudo bom? Já que cortou pro pai, vamos falar, né? Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, feita pelo professor Tiago, professora Briane. Estou aqui também para dar aquela força, tá bom? Como vocês sabem, o nosso sistema de aula é o sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar essa aula através do celular, da TV ou também do computador, tá bom? Então, se você já está assistindo essa aula aí, através do celular, através do aplicativo, encaminhe esse vídeo ou ensina ao seu colega aí de classe, tá? Para que ele possa participar da aula ao vivo aqui com a gente através do nosso aplicativo, porque lá você pode participar da aula, certo? Mandando suas dúvidas, seus comentários, seu nome, a escola que você estuda também, certo? Então vai aparecer aí 2 QR Codes na sua telinha. Se você está assistindo essa aula pela TV, pega o teu celular, tá? Abre a câmera, coloca aí a câmera no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, tá? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download e lá vai pedir o login e a senha. O login é a tua matrícula e a senha são os 8 dígitos aí do dia do teu nascimento, tá bom? Então, vem participar dessa aula aqui ao vivo com a gente, mandando todas as suas dúvidas. Estamos esperando por você. Pronto, olha aí, já se apresentou, já disse para você se juntar aqui com a gente utilizando o aplicativo. O professor Pedro vai estar hoje me ajudando aí, tanto no chat quanto com os comentários aqui, diante desse conteúdo que a gente tem todo o cuidado para ministrar para você, tá certo? Bom, a importância dos comentários aqui vai ser falado mais uma vez, né? Até porque a intenção do Educa é ter interatividade no momento que a aula acontece. Então, o aplicativo serve justamente para que você, dentro aí do seu ambiente, né, na sua casa, no seu quarto, você consiga acessar aí o aplicativo e conversar com a gente ao vivo, tá certo? Para me ajudar hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, eu estou contando com a ajuda dessa fofa da Késia. Ela me ajuda bastante e ela está aqui aprendendo cada vez mais matemática. Vai sair daqui, ó, sabida, viu, gente? Então, ó, o formato da nossa aula, por ser digital, tem todo o repositório lá no YouTube, né? Então, a gente consegue armazenar uma playlist utilizando lá em ordem cronológica, que esse professor Pedro gosta dessa palavra. A gente tem lá a playlist, né, do 9º ano, utilizando aí de recursos que você pode rever as aulas anteriores. Então, ontem a gente comentou sobre alguns conteúdos que é importante de você dar uma olhadinha antes de você acompanhar as aulas dessa semana, tá certo? Ao passo que eu for aqui fazendo a revisão, vou lembrando para vocês de algumas coisas que a gente disse assim, olha, dá uma olhadinha lá que a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é importante de você relembrar, tá certo? Então, né, Tiago toda vez já aparece aqui, ó, finalizando os nossos avisos iniciais para a gente começar a nossa aula. Vamos dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, né? Então, ó, a gente começou a falar sobre triângulo, retângulo e colocar os seus elementos, né? Antes mesmo de falar dos elementos, a gente falou sobre a forma prototípica, a gente brincou com essa palavra ontem, né? A maneira como essa forma aparece para a gente. Então, independente da posição que esse triângulo apareça, se ele tiver um ângulo reto, um quadradinho daquele ali, a gente já identifica que ele é um triângulo retângulo, né? A gente já percebeu que existe dentro da matemática alguns símbolos, alguns sinais que podem aparecer e a gente vai subentender aquela informação. A situação do quadradinho ali, ó, já sinaliza esse tipo de contexto, né?
toda vez que eu tenho um triângulo e aparecer aquele quadradinho, a gente vai já deduzir que esse valor ali é de 90 graus. Então, a gente conclui que esse triângulo é um triângulo retângulo. É uma reação em cadeia de características que a gente já começa a entender sem precisar que ela esteja expressa diretamente ali, ou que a classificação do triângulo venha já no contexto, né, ou no enunciado da questão. Porém, uma coisa que eu sempre falo muito, Pedro, inclusive quando a gente está ensinando literalmente para o 9º ano, é de não se deixar levar pelo desenho. Muitas vezes até parece um triângulo retângulo, mas se tiver 91 graus, ainda assim vai parecer que está assim, né, com um ângulo reto. É verdade. E também em relação à posição, né, do triângulo, porque quando a gente vê um triângulo retângulo, a gente só imagina ele de 4 formas, né? Ou ele está dessa forma que está aparecendo aí no quadro, certo? Ou a gente vai fazer aí algumas reflexões, tanto na vertical quanto na horizontal. Mas se ele aparece um pouquinho tronchinho, aí alguns alunos já têm uma certa dificuldade de identificar, né, esse ângulo reto, que para o triângulo retângulo é o principal, né? Onde a gente identifica, a partir desse ângulo reto, é onde a gente identifica a hipotenusa, né, e os 2 catetos. Perfeito. Professor Pedro, já aí falando sobre os elementos, né? Que também a gente relembrou ontem, inclusive, a gente tem aula falando sobre esses elementos e sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Olha aí, primeiro insight, né? Primeira ideia já, para você relembrar e já conseguir acompanhar aqui algumas relações que a gente vai fazer, tá certo? Então, utilizando desse tipo de triângulo, a gente dá nomes diferentes para esses lados, né? Os catetos são os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus. E a gente tem a hipotenusa, que é o maior comprimento, né? Que por justamente estar no lado oposto ao ângulo de 90, né? No sentido oposto do ângulo de 90, ela vai ter o maior comprimento aí dentre as 3 partezinhas aí do triângulo, tá certo? Os 3 segmentos, né? Do triângulo, tá certo? Ontem também a gente viu a palavra razão. Então, a gente começou a perceber que dentro da parte de geometria, muito antes de falar de triângulo, a gente já falava sobre semelhança. E para que a gente conseguisse perceber a semelhança entre os polígonos, a gente fazia a comparação através da razão. A razão é uma fração que vai comparar valores, tá certo? Quando a gente chega aqui no triângulo retângulo, existem algumas razões que a gente consegue confeccionar. Aqui, por exemplo, na imagem, ó, Tiago colocou para a gente várias maneiras de organizar as frações. Na primeira situação aqui, na primeira dupla, ele manteve a hipotenusa no numerador e trocou o denominador pelos catetos, né? Então, a gente tem aqui, ó, hipotenusa com o cateto B, que é aquele cateto lá do canto, e a gente tem hipotenusa com o cateto C, que é o cateto que está aqui embaixo. Na outra situação, na outra dupla, ele manteve aqui o valor do cateto que está ali ó, no cantinho, o cateto B, e o denominador ele alternou, né? Colocou a hipotenusa e colocou o outro cateto. Já na situação aqui da última dupla, ele manteve o cateto C, que é o cateto de baixo ali, ó, utilizando como numerador, e o denominador ele alternou com a hipotenusa e com o outro cateto. Então, a gente percebe que, de acordo com o que a gente deseja ou com a situação do problema, a gente vai escolher qual é a melhor comparação que eu posso fazer. Isso a gente nem tinha dado nome ainda, mas se a gente tivesse, por exemplo, uma situação de ampliar ou reduzir, qualquer uma dessas comparações aqui poderiam e deveriam ser utilizadas de acordo com aquela conveniência, né? De acordo com a necessidade que eu tinha de comparar 2 triângulos. Porém, aqui a gente está utilizando a comparação com os mesmos elementos de um único triângulo. E daí a gente vai perceber algum tipo de padrão, outra palavra que a gente usa muito, algum tipo de padrão utilizando essas comparações, tá certo? Então, né, olha aí, já dei o spoiler da minha própria aula, porque aí a gente já falou tanto da primeira, quanto da segunda e da terceira dupla, fazendo as comparações na mesma ordem aí, tá certo? Bom, utilizando desse tipo de comparação, a gente começou a mostrar para você a ideia inicial de trigonometria, né? E aí tem uma definição bem simples aqui para a gente começar a entender, ó. É uma área da geometria plana que analisa a relação entre os ângulos de um triângulo e o comprimento de seus lados. Então, a gente tem aí a ideia do triângulo retângulo para ser explorada, né? E a gente vai comparar aí os valores desses comprimentos dos lados com a presença desses valores dos ângulos, tá certo? A ideia é que a gente consiga fazer isso.
Antes de qualquer coisa, de eu mencionar aí os nomes que Helena brincou ontem com esses nomes, né? Mas antes da gente mencionar esses nomes aqui, queria chamar a atenção para uma propriedade interessante aí do triângulo retângulo, tá certo, gente? Quando a gente começa estudando triângulos, a gente começa a perceber que esses ângulos aí têm uma soma fixa. Inclusive, também tem aula lá no 6º e 7º ano, mostrando como é que a gente consegue deduzir essa soma, tá certo? Então, a gente já tem que a soma dos ângulos internos é 180 graus, tá certo? Porém, no triângulo retângulo, a gente já tem o 90, que é fixo, né? A gente já tem o ângulo reto ali, que vale 90 graus. Obrigatoriamente, esses outros dois ângulos que aparecem aí circulados de rosa, eles têm que dar soma também iguais a 90, né? Então, pegar o valor do ângulo alfa mais o valor do ângulo beta, ele vai ter que dar 90 graus, já que a gente já tem o ângulo reto ali, já tem 90 graus ali, tá certo? Quando isso acontece, a gente vai dizer que esses ângulos são complementares, o que vai ser bem importante para a gente conseguir entender algumas coisas que vão acontecer aqui, alguns comportamentos que a gente vai perceber nesse primeiro momento. Professor Pedro, comentários? Sigo? Eu não quero dar spoiler, né? Mas, gente, preste atenção aí nessa questão que Briane falou, dessa relação, né? Dos dois ângulos, né? Que a gente tem o ângulo de 90 graus e a soma dos outros dois ângulos, a soma também tem que dar igual a 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, certo? Então, o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90, então eles são ângulos complementares, certo? Um complementa o outro em relação ao ângulo de 90 graus. Então, quando o Briane falar aí da questão do seno, cosseno e tangente, a gente vai ver aí outra relação envolvendo esses dois ângulos aí complementares. Pronto, sem dar o spoiler. Não falei muito. Se segurou para não dar o spoiler hoje, né? Mas vamos lá. A gente tem aqui 3 nomes que a gente mencionou ontem, antes da aula finalizar, né? E ela ainda até brincou assim, eu não sei o que é que está acontecendo, mas tudo bem, já foi. Já disse a Mili, já disse a Vivi, já disse a Adriana também, que não tivesse nenhum problema com a gente só pela brincadeira, tá? Mas vamos voltar para cá. Seno, cosseno e tangente são maneiras da gente nomear algumas dessas razões. Não vou dizer essas todas, porque a gente pode muito trabalhar com a ideia de comparação. Mas algumas comparações específicas, algumas razões que a gente pode utilizar, têm esses nomes. Então, veja. Apesar de ter e saber, gente, a gente não é boba, né? A gente sabe que existem alguns conteúdos em matemática que chamam um pouco mais de atenção, que o pessoal tem um pouco mais de receio. Mas eu quero que você entenda que é muito a nomenclatura, é o nome daquilo. Porém, a maneira de você calcular não é complicada. Então, se você começa entendendo desde o comecinho, e olha que a gente está tendo bastante cuidado para tentar explicar isso para você, de maneira que você consiga entender o processo de construção, e ainda tem 2 professores de matemática aqui comentando sobre o conteúdo, é para que você consiga, de fato, construir a ideia certinha na sua cabeça, tá certo? Então, veja como a gente já começou a aula de hoje. A gente falou sobre os elementos, a gente falou sobre as posições que esse triângulo retângulo pode vir, a gente falou sobre a possibilidade de construir algumas razões, independente da maneira que seja, de acordo com a minha vontade de comparar os valores ou não. E agora, a gente vai dizer assim, olha, dessas razões possíveis, existem 3 maneiras de você montar uma razão que existe um padrão de comportamento e por isso recebe um nome diferente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eita, avancei, né? Perdão. Bom, para a gente calcular o seno de um ângulo, a gente vai fazer a razão que menciona o cateto oposto com a hipotenusa, né? Dividido pela hipotenusa. Então, vamos perceber assim. Se eu estou falando de oposto, inclusive a gente falou sobre esse nomezinho ontem, né? Oposto e adjacente, o que é que isso significa? Então, ser oposto é estar no sentido, no lado contrário. Ser adjacente é estar colado, é estar junto. Então, quando a gente percebe esse tipo de relação, basta que eu tenha a posição correta, qual é o ponto de vista que eu vou observar e qual é o ângulo que eu estou observando. Acho que é contrário, né? Primeiro o ângulo e depois a perspectiva, né? Então, a gente vai escolher um ângulo e depois desse ângulo eu vou verificar quem que é oposto a ele e quem que é adjacente a ele. Por exemplo, aqui eu estou colocando para você a maneira de você construir essa relação. Mas eu não escolhi ângulo nenhum ainda. Então, quando a gente começa a avaliar essa ideia, veja que agora já apareceu para o cosseno adjacente. Então, a gente já está observando que, de acordo com o ângulo que eu estiver utilizando, eu vou chamar quem que está coladinho com ele.
para fazer o cosseno, a gente vai calcular o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? E a última relação que a gente vai utilizar é a tangente. A tangente vai dividir o cateto oposto com o cateto adjacente. Mas até então a gente não fez nenhuma construção, né? Eu mostrei para vocês quais que são as relações que a gente vai estabelecer nesse momento, como que a gente vai confeccionar as razões de acordo com o nome para cada uma das coisas, só que agora a gente vai observar justamente esse ponto de vista. E aí vem o spoiler do professor Pedro, né? Uhum. Então vamos seguindo por aqui, ó. Na aula de hoje, a gente vai verificar como que a gente vai ter essa percepção. Então, vê, os dois ângulos que a gente vai utilizar para ter essa percepção são os ângulos alfa e o ângulo beta ali, tá certo? O ângulo de 90 graus, a gente pode explorar ele mais na frente um pouquinho e entender como é que ele se comporta. Mas a ideia é, tendo o ângulo de 90 graus, a gente vai explorar aqui o seno, cosseno e a tangente desses dois outros ângulos que a gente chamou de complementares. Não esquece desse detalhe, que a soma desses dois ângulos vai dar 90 graus, tá certo? Então, vê, para a gente poder calcular o seno de alfa e de beta, eu preciso lembrar de que maneira, qual é a comparação que a gente vai fazer através da razão. Qual que é a maneira de eu compor o seno? Qual que é a fração que a gente vai utilizar aí agora, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O seno, ele é composto pelo numerador, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Como a gente falou, a gente vai ter que ter uma referência. Então, aqui eu tenho o seno de alfa e o seno de beta para calcular. Se a gente for observar o seno de alfa, eu tenho que o cateto oposto do ângulo alfa é o B. Mas espera aí, Briane, o que é o oposto, né? Vou para cá mais pertinho, tá, Deivinho? Aqui a gente tem o alfa, o ângulo alfa, e quem está no lado contrário dele, né, o cateto que está no lado contrário dele é o que está no outro sentido, né, o que está de frente para ele. Então, aqui, o comprimento sendo sinalizado pela letra B, certo? E como a gente vai ter o denominador e a hipotenusa está aqui o valor de A, né? Então, o seno de alfa, perdão, vai ser o valor B sobre o valor A. O cateto oposto, sentido contrário, sobre a hipotenusa. Então, quando a gente observa isso, eu já tenho que eu precisei da referência, que é o ângulo alfa, eu precisei da direção, que é o sentido oposto, e a hipotenusa que por si só já estava ali, né? Definida para a gente conseguir utilizar, tá certo? E agora, no caso do ângulo beta? Então, no ângulo beta, a gente está mudando agora a perspectiva, né? Opa, seno de alfa de novo. Pronto, seno de beta. Para a gente observar o beta agora, ó, a gente mantém a mesma comparação, tá? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que agora, o meu ângulo beta, ele está aqui em cima. Então, quem que é o cateto oposto? Ele está no sentido contrário. Então, vai ser o valorzinho de C, que está aqui embaixo, certo? Já a hipotenusa se mantém, né? Então, o C é o cateto oposto de beta e a hipotenusa, que é o nosso denominador, vai ser o valor de A, idêntico como a gente havia utilizado antes, tá certo? E daí a gente descobre o seno de alfa e o seno de beta de acordo com a posição. Se eu precisei utilizar o cateto oposto, a minha referência no seno de alfa é a posição que o ângulo alfa está e quem é o lado oposto a ele. Se eu precisei utilizar o seno de beta, agora eu vou olhar para o ângulo beta e verificar quem está oposto a ele. Sigo aqui, Pedro? Pode seguir. Somente atentem aí, pessoal, a essa questão do cateto oposto e do cateto adjacente, que ele vai ser relacionado ao ângulo, tá? Como o Briane frisou aí para você. Então, o ângulo alfa, ele vai ter um cateto oposto, certo? E o ângulo beta, ele vai ter outro cateto oposto, beleza? Então, sempre atente aí a essa questão e note que cada ângulo, o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são formados pela união de dois segmentos. Um segmento vai ser a hipotenusa, certo? E o outro segmento vai ser o cateto adjacente, tá? Então, se você não conseguir aí identificar o cateto adjacente, lembre-se disso, tá? Sempre o ângulo ele vai ser formado por dois segmentos. Um deles é a hipotenusa e a hipotenusa ela é para os dois ângulos, tá? Ela não vai deixar de ser hipotenusa, mas o outro lado ele é o cateto adjacente daquele ângulo que foi formado. Perfeito. Sempre top com os comentários dele. E é importante mesmo frisar isso, né? Hipotenusa, ela é
por si só, por existência. Agora, cateto, de acordo com o ponto de vista, de acordo com o ângulo que a gente avalia, é quem vai mudar essa nomenclatura. Ora, ele pode ser oposto, ora, ele pode ser adjacente. Que vai ser, no caso, o próximo cateto que a gente vai utilizar. Para confeccionar agora a razão cosseno, a gente vai utilizar o cateto adjacente e a hipotenusa. Como a gente falou na definição, né, o cateto adjacente é aquele que está juntinho, que forma o ângulo junto com a hipotenusa, como bem disse o professor Pedro agora, tá? Então, observando o ângulo alfa, quem que é esse cateto que está colado com ele? Ó, de novo, vou aqui pertinho, tá, Devinho? Então, aqui a gente tem, ó, o ângulo alfa. Quem é que está coladinho com ele? É o cateto C, tá vendo? Então, a gente vai montar a razão como o cateto C dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O C dividido pelo A que vai aparecer. Pronto. A gente conseguiu montar a razão que menciona, né, que coloca pra gente qual que é o cosseno do ângulo alfa nessa perspectiva. Quer comentar? Não, show Não? de bola. Show? Então, vamos lá. Para a gente avançar, a gente vai fazer o mesmo processo e construir com a mesma ordem. Porém, agora a gente vai perceber que a nossa perspectiva vai ter que mudar, né? O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente deste ângulo, que é o beta, e a gente vai perceber quem é que está coladinho com ele ali. É o cateto B, ó, então bem coladinho aqui para formar esse ângulo beta. Eu tenho o valor de B e dividido pela hipotenusa, que a gente falou, soberana, né? Salve, salve, denominador aqui A. Professor Pedro. Show de bola. Eu não quero dar spoiler, tá bom? Mas se você prestou atenção aí, você já começa a encontrar alguma relação, né, que existe entre esses catetos aí, o adjacente e o cateto oposto dos dois ângulos. Perfeito. Tá? Então, quando você conseguir identificar essa relação que existe, Briane vai falar agora da tangente, né, Briane? E aí eu venho para concluir, que eu não quero dar spoiler não. É o rei dos spoilers. Então, vamos lá. Aqui a gente conseguiu, de acordo com a ordem da razão, montar tanto para o ângulo alfa quanto para o ângulo beta a razão que sinaliza qual que é o cosseno deles, tá certo? Lembrando, gente, que no comecinho da aula a gente falou que a gente pode fazer qualquer comparação de razão, mas as razões que mantêm esse tipo de estrutura, elas têm esse nome e seguem determinado padrão, por isso que a gente dá importância, dá ênfase a elas, tá? Então vamos dar continuidade aqui, ó, e agora falar sobre a tangente, né? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu acho que fica ainda mais fácil de perceber essa troca quando a gente mostra a tangente, né? Fica mais legal da gente brincar com isso. Então, ó, o cateto oposto com o cateto adjacente, vamos pensar direitinho antes da gente formular isso. Eu só tenho dois catetos aí nesse triângulo, né? O outro lado é a hipotenusa. Então, eu vou usar o cateto oposto e o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. E vou usar o cateto oposto e o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Só que como eu só tenho dois, algo legal acontecerá. Né? Então vamos lá. Ângulo alfa, a gente vai observar quem é o cateto oposto de alfa, ó, no sentido contrário do ângulo alfa eu tenho o B, e aqui juntinho com ele, adjacente, eu tenho o C. Então, no numerador, vai aparecer aí para você o B aqui, deixa eu avançar mais um pouquinho. Pronto, o B no numerador e no denominador a gente vai ter o valor do C, que foi como a gente confeccionou isso, né? De acordo com o ângulo alfa, quem vem primeiro aí no numerador é o oposto, tá lá o Bzinho, e quem vem depois no denominador é o adjacente, tá ali o Czinho, certo? Agora, quando a gente for observar a perspectiva do ângulo beta, no ângulo beta a gente vai procurar quem que é o oposto, né? Quem é que é o cateto oposto ao beta? Ó, é a parte do C que está aqui embaixo, né? Então, vamos lá, deixa eu vir para aqui mais pertinho. Então, para o ângulo beta, eu tenho oposto a ele o C, e adjacente eu tenho o B, ó, que está coladinho aqui com ele. Então, vai ficar o C sobre o B aqui, né? Então, a gente conseguiu aí montar a razão de acordo com a ordem e com a perspectiva do ângulo beta. Deixa eu passar para Pedro, que ele estava aqui na euforia de fazer esse comentário. Vá, professor, fale. Eu queria falar isso. Ó, pessoal, como o Briane falou, né? Essa questão que dá pra gente visualizar bastante quando a gente faz a tangente dos dois ângulos, certo? E como o Thiago montou aí os slides, ficou perfeito para a visualização de vocês. Então, pode notar que quando a gente calculou a tangente de alfa, né, o resultado deu B sobre C. E quando a gente calculou a tangente de beta, deu o inverso. O C foi para o numerador e o B foi para o denominador.
Então você pode notar que quando a gente faz as razões trigonométricas aí, em relação a esses dois ângulos agudos, né, o ângulo alfa e o ângulo beta, você vai ver que o cateto oposto de um, certo, é o cateto adjacente do outro, tá? Então você pode notar que, observa aí o ângulo B, o ângulo beta, que está circulando aí de vermelhinho na sua tela, você vai notar que o cateto adjacente é o Bzinho, né, e o cateto oposto é o Czinho. Quando você vai para o ângulo alfa, né, a gente inverte. O cateto oposto de alfa é o B, que era o adjacente de beta, certo? E o cateto adjacente de alfa é o cateto oposto de beta, certo? Então, na tangente a gente vai inverter aí, e eu acho que vai mostrar daqui a pouco, vai mostrar Cuidado, a tabelinha cuidado. todinha, a tabela todinha, Briane? Deve A mostrar, gente né? ainda tem uma terceira aula. Tem? Tem. Então tá bom. Então, ó, a gente começou aqui a construir essa ideia de razão no triângulo e percebendo que as razões, de maneira geral, podem ser utilizadas para comparar várias coisas, porém, a gente está dando atenção a 3 maneiras diferentes de montar uma razão, onde a gente vai seguir determinado padrão. A gente deu ênfase hoje ao seno, ao cosseno e à tangente, vendo como a gente pode montar as razões e percebendo sempre, uma coisa que a gente está reforçando, dependendo da perspectiva, é que a gente vai conseguir fazer a montagem correta dessas frações que vão aparecer aqui pra gente, tá certo? Então, finalizando aqui a parte da tangente, ó, a gente vai fazer um resuminho básico, rapidão, para que a gente consiga rever a aula de hoje, tá certo? A gente conseguiu fazer a comparação do seno, cosseno e tangente do ângulo alfa e do ângulo beta, em que a gente começou desde a aula inicial, né? A gente chamou a atenção para que a soma desses ângulos dá 90 graus. E depois que a gente consegue confeccionar essa tabelinha, onde a gente já fez o cálculo para os dois ângulos, o professor Pedro ele fica assim, ó, eufórico, né? Vai, Pedro, fala! Sim. Gente, ó, aí é o ponto. Pode observar aí que temos aí o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa e do ângulo beta, certo? E você pode notar que o seno de alfa, que foi B sobre A, ele é igual ao cosseno de beta. Corta aí, Devinho, para a Briane, para ela apontar como ela estava apontando. É do jeito que estava, viu? Tá certo. Ó, o seno de alfa, B sobre A, é igual ao cosseno de beta, que é B sobre A. E o cosseno de alfa, que é C sobre A, é igual ao seno de beta, que é C sobre A também. E isso acontece porque o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são complementares. A soma entre eles é igual a 90 graus, certo? Então, sempre, Pedro, sempre que você tiver aí dois ângulos, tá, complementares, que a soma entre eles é igual a 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno de outro. E isso já foi questão de vestibular, inclusive. E né? eu acho massa. Colocaram assim, ó. O seno de 57 é igual a 0, alguma coisa. Qual é o valor do cosseno de 33? Qual é o valor do cosseno de 33? Pode notar que 57 mais 33 dá igual a 90, certo? Então, o seno de 57 é igual ao cosseno de 33. Por quê? Porque a soma desses ângulos aí, eles são iguais a 90 graus. Caraca. É massa, foi mal. muito massa. Eu gosto, gente, é sério, sabe aquele tipo de aula que a gente vai tentando explicar bem direitinho e a gente enrubrece de felicidade? Pronto, eu acho que é esse momento que a gente fica assim. Porque quando a gente começa a mostrar para você que, claro, é estigmatizado, né? Principalmente quando chega em trigonometria, a gente sabe que é professor de matemática, a dificuldade que chega, mas a gente tenta mostrar para você esse processo de construção. E quando a gente, olha, apareceu magicamente, não, você acompanhou junto com a gente a aula toda, de que maneira a gente estava construindo aquilo, qual que era a ideia principal. E quando a gente chega no final, que tem esse insight aqui, que tem esse estalo, poxa, é muito massa, não é não? É muito massa mesmo. A gente fica muito contente. Então, gente, por hoje, eu vou encerrando por aqui. Devinho já fez um legal aqui para mim, ó. Professor Pedro, se despeça. Pessoal, um cheiro no coração de vocês. Gostaria só de falar que a Marcélia aqui acompanhou a nossa aula, nos deu bom dia. E isso é muito gratificante. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.
Marcélia frequente aqui em presente, então muito feliz por isso, né? A gente se vê na próxima. Agradeço aqui ao professor Pedro, a Késia, a Gil e a Devinho que fez essa aula massa acontecer. Vai lá, gente. Tchau, tchau.